Amor, Fé e Esperança. Mensagem Bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Eu gostaria aqui de contar um testemunho. Eu estou aqui em frente ao 9º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins, uma unidade onde eu servi por muitos anos até ir para a reserva remunerada da PM. E eu quero relatar um milagre de Deus que aconteceu aqui em frente a esse batalhão. Mais ou menos por volta de 1995, 96, por aí, Deus realizou uma grande obra. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, versículo 17, 18, 19 e o 20, diz assim a palavra de Deus: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos submete os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Deus. Meus amigos, nessa época era a 4ª CIPM, o quartel ainda era de madeira, mas eu estou para contar aqui um milagre do que Deus faz, como Deus trabalha na vida de uma pessoa. Eu havia recebido de Deus, mais ou menos cerca de uns 15 a 20 dias, na época do milagre, a ordem de Deus para que eu fizesse 3 sacrifícios, 3 jejum. E eu comecei. No primeiro dia eu fiquei em jejum, jejuei no primeiro dia, fiz um jejum no segundo, fiz o jejum no terceiro dia, estava realizando os jejuns. Passou 15 dias, eu havia até esquecido, e eu estava aqui de serviço no dia. Quando de repente uma multidão de pessoas chegaram até a frente do batalhão, conduzindo um homem, estava possesso por legião de demônios. Tinha muitos espíritos malignos no corpo daquele homem. E quando alguém chegou até a minha sala e disse: Irmão Deuramar, vai ali na porta do quartel, rapaz, para você ver a situação de um homem que está ali todo ferido, ele está se cortando com cacos de vidros, está até comendo vidro também, engolindo vidros. E eu fiquei muito assustado, até porque eu nunca havia deparado com aquela situação, ou uma situação semelhante. E eu quis me esconder naquela hora. Mas quando eu estava tentando ali me esconder, uma voz falou no meu ouvido, a mesma voz que havia falado comigo para fazer o jejum, e disse: Lembra do sacrifício que eu mandei tu fazer? Meus irmãos e meus amigos, naquela hora eu recebi uma força tão grande de Deus, uma alegria, veio ao meu coração uma força. Eu não sentia que eu estava pisando no chão, como se eu estivesse pisando assim em espuma, em uma nuvem, algo tão maravilhoso para a gente relatar. E naquela hora eu fiquei muito alegre, né? Vim para a frente do quartel, tinha muita gente. E quando eu deparei com aquele rapaz ali, endemoniado, todo estragado, né? Eu comecei a repreender os espíritos malignos e foi manifestando várias entidades espirituais naquele corpo. E por fim ele ficou liberto. E eu subi em um banco que estava na frente do quartel, eu fiquei em pé depois daquele rapaz ser liberto. E eu vi que tinha muita gente na porta do quartel. E eu abri a palavra de Deus em Lucas 19:10 e eu comecei a ler a palavra de Deus. A dupla missão de Jesus na terra, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos quantos estavam perdidos. E eu preguei aquela palavra, falei sobre o coração do homem vazio. Assim como o espírito maligno havia achado morada naquele coração, o homem estava sujeito, o seu coração ser ocupado ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito de Satanás. E eu preguei o Evangelho naquele dia, e as pessoas ouviram a palavra. Fiz um convite, mas ninguém se decidiu a Cristo. Passado ainda muito tempo, depois, algumas pessoas que estavam aqui aceitaram a Jesus e se converteram ao Senhor, colegas meus, policiais militares. Então eu estou relatando isso aqui, eu não estou alegrando, como diz o Senhor Jesus, quando Ele comissionou os 70 discípulos, e eles foram pregar o Evangelho, eles expulsaram demônios, e eles voltaram alegres, contentes por verem os demônios se submeterem a eles no nome de Jesus. E eles vieram alegres. Jesus disse naquela hora: não vos alegreis com isso, porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos de saber que vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ele até repreendeu os discípulos porque
Foi através dessa soberba lá no céu que Lúcifer, Satanás, entrou no coração dele e ele caiu de lá porque Deus expulsou. Então Jesus não queria que os discípulos se alegrassem por causa disso, se alegrassem por causa da salvação. Pelos vossos nomes está escrito no livro da vida. Então, eu estou relatando esse testemunho aqui para mostrar que o mais importante é o homem ter o seu nome escrito no livro da vida. Aquele rapaz, ele não fez uma decisão, aquele rapaz que foi liberto dos demônios. Ele não se converteu a Cristo. Ele foi levado para o hospital, que ele estava muito ferido. Ele foi na viatura da polícia militar. E muitas pessoas agora que estavam aqui, em frente a esse batalhão, na época era um quartel de Madeira, 4ª CIPM, Companhia Independente da Polícia Militar. Muitos que aqui estavam ouviram a palavra de Deus. Eu tenho um relato de irmãos que aceitaram Jesus chorando na igreja. Tem um deles relatou para o comandante, depois falou: comandante, eu estava no dia quando eu presenciei aquele rapaz naquela situação horrível, e eu vi quando o irmão Deuramar chegou lá, e ele tinha um poder tão grande nele, que ele fazia tudo que ele falava, o demoniado obedecia. E eu vi que havia um poder nele, e eu queria esse poder dele na minha vida, e eu também aceitei Jesus como Salvador. Então o que eu estou contando esse testemunho é o que veio depois, quando pessoas colocaram os seus nomes no livro da vida. Alegrai de saber que vossos nomes estão escritos no livro da vida. Porque o mais importante é a salvação em Cristo Jesus. O mais importante não é os recursos deste mundo, não é os tesouros deste mundo, nem a nossa própria vida, a nossa estrutura aqui. Porque tudo aqui nesse mundo passa, tudo passa. Mas quem está em Cristo Jesus, que colocou o seu nome escrito no livro da vida conforme as Escrituras Sagradas, esse vai ter a vida eterna para sempre. Como disse o próprio Senhor na sua palavra, o homem é como erva, a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E se nós quisermos permanecer para sempre, é estarmos na palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Aquele rapaz ficou liberto naquele dia dos demônios, mas pessoas depois foram libertas pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu coração. Alcance a graça de Deus, alcance a salvação. Receba a salvação em Cristo Jesus hoje, enquanto é tempo, enquanto é dia, pois amanhã pode ser muito tarde. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque quem crê nele não será condenado, mas terá vida eterna. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus guarde o seu coração. Amém? Um abraço na paz.